Você tem sua Bíblia, que quiser abrir comigo, a palavra que nós vamos meditar juntos nessa noite, se chama o poder que a unidade tem, né? O poder da concordância, o poder da unidade. Como é importante. Eu poderia até afirmar que a unidade é a essência do plano de Deus, é a essência do projeto de Deus, de tudo que Deus arquitetou e pensou. A unidade é o essencial, é a coisa mais importante, é como se diz, a cereja do bolo daquilo que Deus planejou, né? Eu queria que vocês abrissem junto comigo, lá em Atos, livro de Atos, desculpem, livro de Atos não, Mateus no capítulo 18, Mateus capítulo 18, 18, versículos 18 a 20, Mateus capítulo 18, de 18 a 20, olha o que Jesus está falando para os seus discípulos, olha que coisa tremenda, importante. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso aqui é a essência do plano de Deus, o projeto de Deus, pela qual o Senhor derramou o seu sangue, foi a igreja. A igreja não é viável sem concordância, sem unidade. O próprio Jesus disse, afirmou lá em Lucas, a casa dividida não prevalece, casa dividida entra em ruína, casa de dispersão vira um deserto. Foi o que Jesus afirmou. E aqui ele está falando que a essência da igreja é quando há concordância. Se dois de vós se reunirem em concordância, eu estou no meio deles, ali já é igreja. Eu já estou ali, eu já me sinto em casa, eu já estou com eles, eu faço parte com eles, eu estou com eles, e tudo que quiserem, tudo que pedirem em concordância, será feito, será estabelecido, será liberado dos céus, por meu Pai. Ah, pastor, então eu posso pedir qualquer coisa, eu posso pedir uma Ferrari se eu quiser. Se dois concordarem, se eu juntar com o irmão e quiser um palácio, será que ele vai me liberar? O segredo está aqui, em meu nome, amém? Tudo que pedirdes em meu nome. Nome significa o projeto de Deus, nome significa o caráter de Deus, nome significa o pensamento de Deus. Quando
alguma marca, por exemplo, tem um nome, tem toda uma ideologia, tem todo um projeto por trás daquele nome. Aquele nome representa uma entidade, amém? Então tudo aquilo que eu concordar dentro do projeto de Deus, amém? Dentro do projeto de Deus será estabelecido, será feito, como ele disse aqui, inclusive já foi feito. Olha o que ele está dizendo aqui: quando eu concordar, quando eu ligar ou desligar, aquilo já foi desligado dos céus, não é que vai ser, já foi. É uma coisa assim tão impressionante que Deus já sabia, Deus já antevia aquela reunião, aquele pedido, aquele projeto em concordância. Deus já havia, aliás, Ele é que promove, Ele está por trás. A Bíblia fala que Deus opera em nós tanto o querer, até a motivação, até a direção, até a orientação, é Deus, amém? Ele é que nos inspira, e Ele que faz acontecer. A Bíblia fala que Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então quando você, olha o versículo 18 de novo: tudo que ligardes na terra terá sido, já foi, amém? Eu estou apenas trazendo à existência aquilo que Deus já tinha planejado. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do universo. O universo nem existia e Deus já tinha um projeto pronto. A palavra de Deus diz que nós éramos uma substância ainda informe, formada no ventre de nossa mãe, e todos os nossos dias já estavam contados e determinados. Como é que é isso? Deus é onisciente, queridos. O futuro para Ele e o passado é a mesma coisa. Ele já foi no futuro e já voltou. Quem se lembra de Volta para o Futuro? Aquele senhorzinho que parecia um cientista assim maluco, cabelo todo desgrenhado, parecia o Albert Einstein. Quem se lembra? Quem já viu? Eu gostava demais dessa série, de Volta para o Futuro. Você acha que Deus já não foi no futuro e voltou? Deus já está lá na frente. A Bíblia fala que Ele habita a eternidade. Ele habita a eternidade, querido. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Ele já foi lá na frente e voltou. Então quando você concorda, aquilo foi já inspiração divina, já está dentro do seu projeto. O princípio da igreja, o princípio do projeto de Deus é concordância. Mas existe outros tipos de projeto? Existem projetos humanos, existem projetos diabólicos. Inclusive está em andamento um projeto diabólico mundial, um plano diabólico mundial. Existem projetos humanos. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. A Torre de Babel. Babel significa confusão. É o contrário da concordância, é o contrário da unidade. Confusão. Babel, confusão.
Como surgiu a confusão? Por que surgiu a confusão? Por que surgiram as nações, as línguas diferenciadas, as culturas diferenciadas? Onde surgiu isso? Olha que Gênesis diz, logo depois do dilúvio: ora, a terra, em toda a terra havia apenas uma língua, só uma língua, todos falavam a mesma língua, e uma só forma de falar. O que tem a ver forma de falar com a mesma língua? É porque eles pensavam igual, queridos, todo mundo pensava igual, não havia diferença entre eles, não havia divergência entre eles. Eu posso dizer que eles estavam em unidade, falavam a mesma língua, e todos tinham a mesma forma de pensar, a mesma forma de se expressar, porque eles pensavam de forma igual, havia concordância, havia unidade. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Essa planície é onde é o Iraque hoje, que Babilônia no passado é o Iraque de hoje, né? Os reinos da Média, os reinos da Assíria no passado, né? Foram tomados por Babilônia, e hoje é o Iraque. Então essa planície no vale de Sinear, pelo menos dos 2 rios, dos 4 rios que citam no Éden, do Éden, 2 estão nessa planície, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Por isso que lá chama entre rios, Mesopotâmia, entre rios. Dos 4 citados na Bíblia, 2 estão ali no Iraque, 2 estão nessa região, nessa planície. Então nesta planície se reuniram por um projeto. Olha o projeto deles. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Se só faz tijolo, não tem barro, não é? É possível fazer tijolo no deserto? É possível fazer tijolo numa terra seca? Não é possível. Então tinha que ter muita água, tinha que ser um lugar assim banhado de muitos rios, e é exatamente esse local, entre rios, né? Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então o cimento deles era o betume. Até hoje o betume é o petróleo. Até hoje tem petróleo naquela região, é um dos lugares que mais tem petróleo. Então eles pegaram o petróleo, fizeram o betume e serviu de cimento, e começaram a construir uma torre. Pensam bem, por que uma torre? Que o projeto deles é: se vem um novo dilúvio, nós subimos na torre e escapamos do juízo de Deus. Esse era o projeto. Se vier um novo dilúvio, nós vamos nos precaver. Então o projeto deles, embora havia concordância, havia unidade, mas era escapar de Deus. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. Há várias sentenças na Bíblia sobre Babilônia. Ainda que Babilônia queira chegar até os céus, de lá será derrubada ao mais profundo abismo. Essa é a sentença de Deus, porque na intenção deles, eles queriam escapar do juízo de Deus. Foi logo depois do dilúvio. E tornemos célebre o nosso nome. Vocês se lembram?
tudo que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Agora eles queriam construir uma entidade própria deles, em nosso nome. Façamos célebre o nosso nome. Esse projeto a gente chama de Babilônia, ou projeto mundano, porque esse é o projeto de todo ser humano sem Deus: procurar glórias para si mesmo, procurar tornar célebre o seu próprio nome, colocar nomes nos projetos, querer se projetar através de obras das próprias mãos. Essa é a tendência da humanidade sem Deus, que não teme a Deus, que não quer a glória de Deus, que não busca a glória de Deus, busca a glória para si. E é o que eles estão fazendo aqui: tornemos célebre o nosso nome. Amém? Essa cidade já foi considerada, mesmo que ela foi destruída e o projeto parou, mas tempos posteriores ela foi reconstruída e se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos de Babilônia, né? Da cidade de Babilônia. Era algo assim, monumental, né? Era algo que foi considerado uma das maravilhas das obras humanas, né? Por muitos anos. Então desceu, olha lá, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não parece um projeto bom? Nós queremos ficar unidos, nós queremos ficar em unidade, em concordância, nós queremos continuar juntos. Qual o problema desse projeto? Uma unidade sem Deus. Queriam excluir Deus, queriam pôr Deus fora. Amém? A mesma coisa que a serpente falou para Eva. O problema não foi comer a árvore, o problema foi a expectativa que foi gerada no coração de Eva ao comer daquele fruto. Porque ela disse assim, a serpente: no dia que comerdes o fruto, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Todos os dias, pela viração do dia, vinha Deus para ter comunhão com eles e ensiná-los. O próprio Deus vinha para ter comunhão com eles, para conversar com eles, para ensiná-los. O que a serpente gerou no coração de Eva? Você vai ser como Deus, você não vai precisar mais da tutela de Deus, Deus não vai precisar mais te ensinar, você também vai saber, você também vai conhecer o bem e o mal. Gerou a independência. É a mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer uma torre cujo topo chega aos céus, vamos fazer célebre o nosso nome, para que não mais sejamos espalhados. O projeto era de independência de Deus, era o mesmo projeto, glorificar o meu nome, fazer conhecido o meu nome, vamos tornar eterno o nosso nome. O próprio Deus reconheceu o poder da unidade, mesmo que fosse com intenções erradas. Olha o que Deus diz, versículo 6: disse o Senhor: eis que o povo é um. O próprio Deus reconheceu, eles estão em unidade, eles estão em concordância, eles falam a mesma coisa, eles pensam da mesma forma, eles estão unidos, uma união muito forte. Todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo do que projetam fazer.
E agora, a partir de agora, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Olha que coisa, o próprio Deus está falando, se eu deixar esse projeto se desenvolver, isso é muito poderoso, eu não vou conseguir mais parar esse projeto. O próprio Deus está reconhecendo isso, querido, o poder que a unidade tem, o poder que a concordância tem. Na guerra espiritual, todos os guerreiros espirituais, todos os que trabalham com guerra espiritual, diz que a arma mais poderosa que um guerreiro espiritual tem, porque a nossa guerra não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades. A arma mais poderosa é a oração de concordância. Entendendo isso, mesmo que eu oro 2, 3 horas em casa, mas eu saio de casa todos os dias, faço café para minha filha antes dela ir para o serviço, e venho aqui orar com 2 ou 3, porque essa é uma oração muito mais poderosa, muito mais eficaz no mundo espiritual. Não vem muitas pessoas, mas basta 2, Jesus falou, basta 2, e já vai para 8 anos, desde que eu entendi o poder da concordância. A gente vem todos os dias aqui, fica aqui uma meia hora, pode parecer, mas gente, meia hora, o que é meia hora? Você fica 2 horas em casa, mas essa meia hora em concordância tem muito mais poder do que as minhas 2 horas dentro de casa sozinho, muito mais poder. Quando eu junto com a minha esposa e a gente ora, a gente percebe que é muito mais poderosa essa oração. A gente percebe uma resposta imediata. Por isso que o projeto de Satanás é criar confusão entre nós, criar desunião, discordância. O projeto de Satanás é causar discordância, porque quando há concordância, queridos, nada segura o projeto, nada segura, nem Satanás não tem mais poder, quebra as pernas de Satanás, quebra o poder de Satanás. Vamos então confundir a sua língua, para que não entenda a linguagem mais um do outro. Olha o que Deus fez. Deus falou, eu tenho que separar eles, eu tenho que dividir eles, eu tenho que gerar confusão entre eles. Por isso que se chamou Babel. Todo projeto mundano, diabólico, que tem o projeto de independência de Deus, de excluir Deus naquele projeto, mesmo que haja unidade, mesmo que a união seja forte, mesmo que o propósito seja firme, mas é Babilônia, amém? É Babilônia. Por isso que lá em Apocalipse, abre comigo Apocalipse 17, Apocalipse 17, versículo 5. Aqui é a sentença de Babilônia. Capítulo 18 é a sentença sobre Babilônia, sobre esse sistema onde se exclui Deus, esse projeto humano, diabólico, maligno, que exclui Deus. Na sua fronte achava-se escrita um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu não tenho tempo de explicar esse nome, mas uma hora eu vou gastar tempo com isso. Olha o versículo 9: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 5 reis, dos quais 5 já caíram. Quais são os 5 que já caíram? Eu já falei para vocês.
a Síria, todos os impérios mundiais. Você estuda, inclusive na história. Basta um livro de história, você vai estudar os 5 que já caíram. Na verdade, 6. É porque na época tinha o Império Romano, né? Eles estavam vivenciando o Império Romano, que foi o maior deles, durou 1000 anos, o Império Romano. 1000 anos. Do ano 400 a.C. até 1400. Até o ano, desculpa. Ele durou 1000 anos, aí dá 1800 anos. Eu não lembro muito bem, mas eu vou pegar para vocês esses dados. Vocês podem também estudar sobre isso. Dos quais 5 já caíram: a Síria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia. 5 já caíram. Os 5 impérios mundiais. Um agora existe. Qual é o que existia na época? O Império Romano. Eles estavam em pleno Império Romano. E outro ainda virá. É o último império, o império do Anticristo, a besta. E aqui está falando justamente desse último império, que ainda vai vir. Ou seja, Babilônia, a besta, o sistema, os governos mundiais, a unidade satânica, é a mesma coisa, é o mesmo projeto. Todos excluem Deus, amém? Todos se levantam contra Deus. Todos são inimigos de Deus e do povo de Deus. Por isso que em todos os impérios sempre houve perseguição. A besta não é de agora, a besta sempre existiu. A besta é a própria materialização de Satanás nos projetos humanos, na unidade humana, para enfrentar, para perseguir o povo de Deus. A besta não é de agora, já existiram outras no passado. Sempre perseguiram o povo de Deus. Versículo 13: todos têm um só pensamento. Olha bem, eles são unidos. Há uma unidade. Nisto reside o poder deles. O próprio Jesus falou: se Satanás estiver dividido contra Satanás, ele não vai subsistir. Eles são unidos. Porque quando Jesus estava expulsando demônios, disseram: ele é o maioral dos demônios, por isso que ele tem tanto sucesso, por isso que ele manda os demônios sair, ele sai. Aí Jesus falou: mas espera aí, se Satanás está combatendo Satanás, ele perdeu o poder, ele não tem poder nenhum. Vocês entendem a estratégia do inimigo? Dividindo a igreja, dividindo os irmãos, jogando uns contra os outros, porque assim ele destrói o poder da igreja, destrói o poder que nos foi concedido. Para que Deus haja, precisa de unidade. Quão bom, quão agradável os irmãos estarem em união. Ali o Senhor habita, ali o Senhor derrama a sua unção, a sua vida, a sua graça. Deus habita onde há unidade. Jesus está onde há concordância. Amém? Ali estou eu no meio deles. Por isso Satanás, tudo o que ele quer é gerar confusão entre nós, gerar divisão entre nós, gerar problemas entre nós, gerar mágoas entre nós, porque aí a gente deixa de combatê-lo. Todos têm um só pensamento e oferecem à besta o seu poder e a autoridade que possui. Está falando desses reis, desses reinos, desses impérios. Mas eles são unidos, amém? Eles são unidos. Pelejarão eles contra o Cordeiro. O Cordeiro, vocês sabem, é Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, amém?
Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que permanecem com Jesus, que permanecem com Ele, que perseveram com Jesus. Amém, queridos? Essa vitória já está ganha, essa vitória já está garantida, mas Ele vai tentar nos dividir, vai tentar nos separar, vai tentar nos jogar uns contra os outros. Ele, em toda a história da igreja e do povo de Israel, ele sempre quis jogar uns contra os outros. Por isso que o maior sucesso no povo de Israel, quando eles começaram a perder batalhas e serem espalhados por toda a terra, foi quando o reino de Israel se dividiu, 10 tribos do norte, 2 tribos no sul. Quando isso aconteceu, nunca mais ganharam guerras. Foi preciso, depois de 1947, eles se unirem de novo. Se vocês verem livros de relatos de guerra, as guerras de Israel, depois que se unirem em uma única nação de novo, são coisas miraculosas. Em 6 dias, eles dominaram 8 nações, em 6 dias. São coisas assim miraculosas. Muitos dos exércitos relatam, exércitos que combatiam Israel, egípcios, por exemplo, que tinham um potencial muito maior que Israel, tinha tanques muito mais que Israel, dizia que eles fugiam dos tanques porque via um batalhão de anjos. Eram poucos guerreiros, mas via anjos, e eles fugiam de medo, por causa da unidade, porque se tornaram unidos de novo. Abram comigo Atos capítulo 4. Atos, no capítulo 4. Vamos ver aqui o poder de uma oração de concordância. Amém? O poder. Eles nem oraram muito tempo, eles oraram poucos minutos. Poucos minutos. Versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Pedro aqui com os demais estão em concordância, orando em concordância. Eles foram proibidos de pregar o evangelho e ameaçar eles de morte. Falou: se vocês continuar pregando, nós vamos matar vocês. Aí eles se reuniram em unidade e fizeram uma oração de concordância. Olha a oração deles: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com mais intrepidez a tua palavra. Eles não estão pedindo: Deus, cuida de nós, Deus, olha, tem misericórdia. Não, eles não estão orando assim. É uma oração de guerra, é uma oração de batalha espiritual. Eles estão aqui combatendo o inimigo. Aqui eles já identificaram que o inimigo não era o Império Romano, o inimigo não era o sacerdote, o inimigo é que Satanás se levantou contra a igreja. E agora, dentro do propósito de Deus, em nome de Jesus, eles começam a orar: nos dá mais intrepidez ainda, nós não vamos nos dobrar. Isso é um projeto satânico, nós não vamos dobrar. Eles não se amedrontaram. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Deus nos deu um espírito de intrepidez, de coragem, de amor, de moderação. Esse é o espírito de Deus. É um espírito de guerra. Vocês se lembram de Davi? Quando ele viu aquele gigante afrontando os exércitos de Israel, ele falou: mas quem é esse incircunciso que afronta, que tem essa ousadia de afrontar? Ele nem olhou para o tamanho dele, ele era metade do gigante, mas veio nele aquele espírito de ousadia, de guerra. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não olhou nem para o tamanho dele, ele não tinha nem arma, ele estava com um estilingue na mão, uma funda e algumas pedras, e o gigante todo paramentado. Mas esse espírito de guerra, guerra espiritual, olha o que eles falaram: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha aqui o poder de uma oração em concordância. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com mais intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, queridos? Satanás não vai nos dobrar quando nós tivermos concordância em cima do projeto de Deus, em cima das ordens do Senhor. O Senhor ordenou: ide por todas as nações, preguem o Evangelho, preguem o Evangelho. Então estava em cima dessa ordem. Da multidão dos que criam, já eram milhares, era um, amém? Era um o coração e a alma. Essa é uma unidade que Deus aprova. Essa é uma unidade sob a cobertura de Deus. Essa é a unidade onde as coisas acontecem. Sabe por que muita coisa não acontece hoje? Porque a igreja está desunida, porque a igreja está dividida, porque a igreja está separada, as famílias estão em embates uns contra os outros, pais se levantando contra filhos, filhos desprezando os pais que têm, mulher desprezando marido, marido enraivecido com as mulheres. É isso que abre portas, isso que abre brechas. É por isso que ela não tem poder. Mas olha o que a oração de concordância faz, querido. Porque era um o coração e a alma, a intenção, a motivação, né? Era a mesma. Eles estavam animados. Eu vou parar por aqui, senão o tempo não vai dar. Mas pensa, queridos, pensa em se reunir com 2, com 3 irmãos. Às vezes você não pode às 6 horas da manhã, igual a gente vem, mas faz em casa, ou reúne a sua família. Começa a reunir com as pessoas da sua casa. Amém, queridos? Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Eu não tenho tempo aqui de falar tantos testemunhos que eu tenho. Eu mal tive tempo de trazer a palavra. Mas são vários e vários e vários testemunhos de milagres, de respostas imediatas. Porque eu, a Nicinha e as minhas filhas se reunia, dobramos o joelho, e não precisava ser muito extensa a oração não, mas nós concordávamos. A gente tinha, e tem até hoje, um pacto, uma aliança entre nós. Quando a gente começa a discutir, quando a gente começa a brigar, quando a gente começa a desentender, para tudo e vamos orar. A hora que a gente termina de orar, pode ser uma oração simples. Acabou o motivo de discutir, acabou a discussão. Agora, se a discussão for muito feia mesmo, não responda, não ponha lenha nessa fogueira, sai de perto. A Bíblia fala: ao servo do Senhor não convém contender, é melhor deixar a cabeça esfriar. Sai de perto, vai dar uma volta, vai esfriar a cabeça. Depois vem e ora, e quebra, e fecha aquela brecha. Amém, queridos? Acho que temos tempo de adorar ao Senhor. Se os músicos puderem vir, garanto a vocês que eu não vou pedir o Gilson para vir aqui à frente. Porque das antigas, só o Gilson e a Ieda conhecem. O Gilson, quando eu procuro uma música antiga, ele já se esconde no banco. Aí eu acho a Ieda, né? Toda vez eu acho a Ieda. Ou ele vai lá para fora. Mas não vai precisar de ser não.
Exatamente. Vamos ficar de pé, queridos. Tem músicas e músicas. Tem música que é para Deus, que você é só você e Deus. São músicas de adoração. Mas essa é uma música de comunhão. Amém? E na comunhão a gente fica de olho aberto e a gente interage com os nossos irmãos. Então esse é um cântico de comunhão. Amém? Então mantenha seu olho aberto, olha para o seu irmão e começa a cantar para ele. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Acho que eu tirei alto demais. Espera aí, vou baixar. Deixa os músicos começarem. A Nicinha fala que eu desafino os músicos, porque eu já começo alto, né? Depois não dá para acompanhar. Deixa eles começarem. Vamos lá. Como és precioso, irmão, estar bem junto a ti. Abre os olhos. Juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe. Diga pra ele: a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Diga pra ele: eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Santo é o Deus. Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Oh, Deus te abençoe, queridos. Que tenha uma semana de vitória. E põe em prática a palavra. Amém? Se reúne dentro de casa. Se puder, reúne com outra pessoa, outro irmão, outra irmã, para orar em concordância. Amém? Deus abençoe vocês, queridos.